Eu estava ouvindo o pastor Marcos Paulo, no início da abertura do culto, e ele falou algo sobre a estação. Amém? Eu quero compartilhar com vocês, essa noite, uma estação que todo crente ele vai ter que passar na sua vida. Amém? Deixa eu perguntar, você trouxe caderno? Você tem caderno aí, caneta? Você não tem? Então eu vou te dar uma dica, tá bom? Sempre traga o seu caderno, uma caneta, ou você que prefere o smartphone, deixa seu bloco de notas aí bem pronto para que você possa escrever, porque além do que Deus pode revelar através da palavra que vai ser ministrada aqui, Ele pode revelar algo dentro do que você escutou e ser acrescentado coisas que eu nem mencionei aqui, se você estiver atento à palavra. Amém? Então, quando você está anotando, quando você está com o seu caderno, quando você está com o seu bloco de nota, você fica mais atento ao que está falando, ao que está sendo ministrado. Então, é um hábito que eu gosto de praticar, sempre estou buscando anotar, que é uma das formas que eu tenho de me atentar mais à palavra. Amém? Vocês gostam da palavra? Então vamos lá. Fala, Espírito Santo, eu convido mais a sua presença para usar o pregador e para o Senhor incendiar o meu coração. Isso. Então, se vocês veem que eu estou com um pouquinho de frio, vocês mandam fogo aqui em cima de mim, amém? Combinado? Glória a Deus. Então, vamos lá, organizou as crianças? Organize as crianças rapidinho, para nós começarmos. Quero tratar algo com vocês. Ontem, exatamente ontem, nós tivemos um trabalho aqui, nós fizemos uma mudança gigantesca. Pensa numa mudança que nunca acabava. Nós começamos às 7h30, nos encontramos às 7h30, e acho que eles saíram daqui, eu saí, era 2h50, vocês saíram por volta do que das 4h, mais ou menos. Foi uma mudança gigantesca, eu nunca vi uma mudança tão grande como essa. Nós tivemos 5 pontos, se eu não me engano, 5 pontos de mudança. Então nós recolhemos de um lugar, ia para outro, depois recolhia um pouquinho no lugar, ia para outro, depois recolhia um lugar, depois voltar para o lugar que nós começamos, recolher mais um pouquinho, e assim foi. Isso é bem cansativo, vocês concordam comigo? Só que eu posso, antes de eu entrar de fato na palavra, eu posso trazer aqui um pequeno ensino para vocês, dentro dessas experiências que nós acabamos tendo, tendo em vista que essa mudança que nós estávamos fazendo, ela tem a ver com o reino de Deus, ok? São de pessoas que foram para São Paulo para um avanço do reino dos céus. Então essa mudança ali, ela está dentro do movimento do reino de Deus, ok? Então assim, a maioria sabe que eu servi um período das Forças Armadas e eu dirigi para um general por um período. E esse general, ele gostava muito de ficar além do horário. Tinha um horário e ele sempre ficava. E às vezes eu passava em frente à sala dele para eu ver se eu incomodava ele para ele ir embora, para ele ver que eu queria ir embora também. E quando eu olhava para a sala dele, ele estava sentado com as pernas cruzadas. Eu falava, não é possível, esse homem ele não tem família, ele não tem... O que ele quer ficar fazendo aqui? E aquilo ali foi me incomodando e, ao mesmo tempo, Deus foi me tratando dentro daquilo. Chegou um tempo, que já há tempos com aquele general já, ele ficar até tarde já não me causava tanto incômodo. Eu acostumei com aquilo. Enfim, quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, eu fui entender o que Deus já estava começando a fazer na minha vida e isso que Ele precisa fazer na vida de todos. Antes de tudo, deixa eu saber de uma coisa aqui. Tem algum soldado do exército de Cristo aqui? Não, você não. Vamos lá. Tem algum soldado do exército de Cristo aqui? Beleza. Então vamos lá. Se tem algum soldado, eu quero saber. Você quer ser o quê? Das forças especiais? Ou você quer ser um recrutinha só? Não é fácil, tá? Ser das forças especiais não é fácil. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu acredito, para eu tratar sobre um tipo de pregação, sobre esse assunto aqui que eu vou mencionar, para ter um interesse da sua parte, primeiro você tem que ter uma mentalidade que você quer ser das forças especiais, do Exército do Altíssimo. Para quem não quer, para quem quer ficar
só na água rasa, isso aqui vai ser exagero para você. Eu aqui, minha pessoa, hoje eu sirvo a Cristo e me preparo no Evangelho, para qual finalidade? Se estourar uma perseguição, eu quero ter uma consciência mais do que o suficiente para eu suportar a perseguição e não negar Cristo Jesus. Ok? É assim que eu vivo. Sempre eu busquei um evangelho de consciência, de transformar a minha consciência, para que a minha consciência, dia após dia, ela receba uma estrutura, para que eu seja um cristão verdadeiro. Quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente vê que todo cristão que foi verdadeiro, não negociou sua fé, foram cristãos que passaram por situações muito adversas, ao ponto de perder a sua vida. Então, eu não estou dizendo que eu vou passar por perseguição, mas se caso eu tiver que passar, eu quero ter uma estrutura de consciência de um cristão pronto para não negar a minha fé. Ok? Eu não quero ser um cristão por qualquer vento de adversidade ou de tribulação, eu venho a sair da posição a qual Cristo me colocou. Então, eu vivo assim. Para alguns isso é ser radical, para outros é ser determinado e viver dentro de um propósito ao qual Deus te chamou, e você não quer ser abaixo daquilo que o próprio Deus determinou para a sua vida. E ponto final. Então, isso é as forças especiais dos exércitos do Senhor. Amém? Amém. Então, vamos lá. Então, vamos começar o curso? Está com a caneta? Então, vamos lá. Ontem nós tivemos uma experiência, eu quero ler aqui rapidinho em Números, no seu capítulo de número 9. Abre Números, capítulo de número 9. Vamos ler aqui rapidinho e já a gente passa para outra parte da palavra. Vamos lá. Números, capítulo de número 9, versículo de número 12, ou versículo de número 15. Vamos ler do 15. Vamos acompanhar o texto. Amém? Acharam? Então vou iniciar a leitura. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Dão glória a Deus. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem cobria e de noite tinha a aparência de fogo. Vamos lá, aqui começa o que eu quero falar com vocês, que foi algo que nós começamos a comentar ontem entre os rapazes que estavam ali nesse trabalho. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar que estavam, desciam ali e acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor. Eles acampavam e também, conforme a ordem do Senhor, partiam. Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantavam pela manhã, eles partiam de dia ou de noite. Sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo. Os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando elas se levantavam, partiam. Conforme a ordem do Senhor, acampavam, e conforme a ordem do Senhor, partiam. Neste meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Você pode dar um glória a Deus? Então, aqui eu quero ensinar algo para você que eu aprendi assim. E realmente, pelo que eu vejo, teve um efeito positivo. O pastor Jadson, ele pregou aqui no último culto, e ele falou um pouco sobre a nossa alma, o que foi dado na dimensão da alma, da vida do próprio Adão. Adão, ele era um ser totalmente ilimitado pelo poder do Altíssimo que cobria todo o corpo dele, atingindo essa dimensão do espírito, alma e corpo. Ou para quem acredita que os três estavam totalmente interligados e era só um,
cobria todo o ser do ser humano. Então, o homem era totalmente ilimitado, ou seja, ele não tinha limite para Deus. Por consequência da queda, a nossa própria alma, ela começou a criar limitações, a qual hoje é o resultado que muitos têm dificuldade de ter uma entrega total, uma vida totalmente entregue ao Senhor. Ok? Vocês concordam? As pessoas limitam por pensamentos a qual ela acha que não é necessário, ela ir até certo ponto. E aí eu falei, em um tom de brincadeira aqui, que eu particularmente, eu vivo uma vida de crente, de cristão, que eu quero dedicar minha vida inteiramente ao Senhor e estar pronto para o que acontecer. Se vai acontecer situações extremas ou não, não importa. Isso eu não sei. O que eu quero ter a convicção é que se acontecer, pela graça do Altíssimo, eu quero estar pronto, tendo participação na minha entrega totalmente voluntária ao Senhor. Então, ontem nós tivemos um trabalho e foi bem cansativo, foi bem exausto. E não foi o primeiro que eu participei. Se eu vou falar com vocês aqui, tanta coisa que nós fizemos aqui já, coisas, situações extremas, você vai achar um absurdo. Mas todas as situações me serviu para uma coisa. Pergunta para quê? Para tirar os limites da estrutura da minha alma. Então, nós como seres humanos, que participamos da natureza adâmica, e ainda que nós tenhamos um novo nascimento, a nossa alma está passando por um processo de restauração, nós temos que entender que a nossa própria alma, ela que te limita a você ter essa entrega total ao Senhor. Ela que te limita a você viver a plenitude do reino dos céus. É ela que te limita em você conhecer a dimensão da glória aqui em terra. Ela sempre está te limitando. Ela sempre vai estar colocando algum motivo e uma razão muito lógica para que você não continue avanço, porque é exagero. E como se quebra isso? Às vezes nós cantamos, nós falamos, Senhor, nós queremos nos entregar ao Senhor, eu quero me entregar a Ti. Só que isso não acontece assim da noite para o dia. Essa estrutura que eu estou citando da alma, ela não cai simplesmente pelo fato de você falar. Não. Nós vamos ter que ser experimentados dentro dessa dimensão de limitação. Como que nós somos experimentados? Apenas dizendo, como eu falei, Senhor, me rendo a Ti, eu estou aqui ouvindo para os cultos de terça, domingo e quinta-feira? Não, não, não. Deus vai nos colocar em situações a qual nós iremos deparar de frente com essa estrutura de limitação que está na nossa alma, na nossa mente. Então tem coisas que nós estamos limitando. E você não está entendendo que isso limita o seu avanço no reino dos céus. Então todas as tarefas que eu fiz, eu vou falar aqui do Rio de Janeiro, todos os trabalhos que nós fizemos, muitas das vezes geravam um incômodo em mim até eu começar a entender e a ligar com aquilo que eu falei lá do tempo que eu servi o exército. Eu falei, eu tenho que experimentar algo daqui. Eu tenho que extrair algo daqui. E é isso que eu quero que vocês entendam aqui hoje, amém? Então vamos lá. Todo serviço voluntário para o reino dos céus, quando ele te coloca para fazer algo, desde você passar um dia inteiro limpando uma igreja, desde você passar o dia inteiro fazendo uma mega de uma mudança, desde você passar horas e horas em um sol ardente, capinando mato no meio de uma mata para abrir um acampamento, para que os filhos se encontrem ali para buscar a Deus, e por aí vai. Toda tarefa que envolve, está interligada com o reino dos céus, e que te leva a extremos de desgaste, Deus está te dando uma oportunidade. Nós acabamos de ler aqui este texto, ele é muito interessante esse texto. Você vê que Israel, quando estava no deserto, o que a palavra está falando? Que havia uma nuvem, de dia era uma nuvem que os cobriu, e de noite era uma coluna de fogo. Toda vez que aquela nuvem parava, Israel com aquela multidão de gente, aquele tanto de menino, tanto de mulher, mulher grávida, e por aí vai. Eles tinham que parar, armar todo o acampamento no local, armar o tabernáculo e ficar ali. Então, depois daquele dia, eu acredito, exaustivo que aquele povo andava, eles paravam conforme a ordem do Senhor, armava tudo. O problema é que tinha dias, conforme nós vemos aqui,
que no mesmo dia que eles armavam tudo aquilo, agora você imagina. Estava falando com o pastor Marcos Paulo ontem, eu falei, quando nós vemos isso, nós vemos de uma forma muito superficial. Agora você imagina aquele tanto de gente que me fugiu agora, a quantidade do povo, imagina aquela quantidade de gente que estava ali, aquela quantidade de criança, aquela quantidade de mulher, aquele tanto de animal, ter que parar tudo no meio do deserto e armar o acampamento, armar o tabernáculo, e daqui a pouco ter que desarmar tudo de novo e continuar saindo. Que confronto, hein? Aí uma hora eles andavam, eles ficavam ali por meses, o Senhor de novo dava ordem para a nuvem parar, a nuvem parava, e eles armavam e ficavam ali por meses. Até então, aí eu acredito que era mais fácil. Agora, quando no mesmo dia você tinha que desarmar e sair com toda a estrutura, isso é, no mínimo, muito confrontante para a limitação da nossa alma. No mínimo, você acharia aquilo um absurdo e desnecessário. É ou não é? É isso. Então, quando Deus nos coloca em situações que estão interligadas com o reino dele, ou trabalhos, acho que aconteceu alguma coisa aqui que mudou o som. Ou, quando ele nos coloca em situações que estão interligadas a isso, e vai exigir de você uma disposição maior, é uma oportunidade que ele está nos dando para romper essas estruturas de limitações. Amém? Conforme você vai se rendendo e praticando isso, você vai observar que cada vez mais você vai ser uma pessoa desprendida das estruturas de limitação da sua mente. Aquilo que antes você falava, eu não posso, por causa, e nós arrumamos as situações lógicas, como eu citei, você vai ver que tudo aquilo ali era um engano da sua própria alma. A própria alma nos engana, ela nos burla. A alma gosta de burlar o espírito. Ela gosta de levar você para o caminho terreno, ou seja, o caminho mais fácil. Ela não gosta do sacrifício. E uma vida de um cristão genuíno, como o nosso amado pastor Jácio citou aqui, ela envolve uma vida de sacrifício. Então, se você quer ser um cristão com experiências que muitos não têm, você vai ter que fazer o que muitos não fazem. E você só vai ter condições de fazer isso quando você decidir se entregar por inteiro, ainda que você reclame, ainda que você não entenda, você fala, eis-me aqui, quando você tem um propósito que está conectado com o reino dos céus. Aí eu posso falar, para terminar essa parte com vocês, eu posso falar algo? Eu lembro que nós ficamos no monte um período acampado, e um desgaste, um jejum, e noites sem dormir. E eu já tinha compreendido isso, então me entregava por inteiro. Minha esposa já tinha entendido, ela nem me cobrava. Eu falava, ó, agora tenha paciência comigo, me ajuda, sirva aí, paga o preço aqui dentro de casa, olha a criança, suporta um pouquinho que eu vou lá. Quando começou a desenvolver isso, a minha mentalidade, houve uma transformação. O que aconteceu? Nós estávamos no monte, ficava no monte os períodos longos lá, um cansaço terrível. Vamos sair do nosso acampamento, vamos para um arraial lá em cima. Subiu os meninos. Daqui a pouco me dava uma força tão terrível, uma força tão grande, porque eu não limitava o meu cansaço. Eu não me limitava, eu estava cansado. E eu poderia muito bem usar minha razão e falar, eu não vou subir lá para aquele arraial, porque eu já estou aqui no monte, estou acampado, estou dias, eu não preciso disso. Eu não me limitava àquilo e saía na fraqueza. Daqui a pouco dava uma força tão terrível. Dava uma alegria tão bruta, tão bruta, tão bruta. Ontem eu falei para minha esposa, eu cheguei em casa, ela falou, tu estava na festa? Eu falei, não, eu estava trabalhando. De tanta alegria, uma empolgação, uma força, que eu tive que correr, tive que pegar minha filha, tive que ir numa atividade do colégio com a minha filha, voltei tardado à noite, eu falei, deixa eu descansar um pouquinho, eu deitei e não conseguia dormir, porque não tinha cansaço. Então é isso que vai nos, falar como o pastor Naldo aqui, vai nos desbloqueando. Então se tu quer ser das forças especiais, então se permita ter toda a sua estrutura de mente, de limitação, totalmente destruída.
Isso vai custar você? Claro, vai custar um sacrifício seu. Mas aqui está o segredo, para aqueles que querem viver os mistérios mais ocultos e mais profundos do Senhor, e ver a cooperação dos céus com a sua vida na terra. Aqui está o segredo. É aqui. Agora, se hoje tem cristãos que se limitam a isso, você vai concordar comigo que dificilmente um cristão desse vai ter disponibilidade para enfrentar o que tiver que enfrentar pela fé? Amém? Amém? Amém. É sim. Bispo, mas é trabalho, o que trabalho tem a ver? Não importa. O Senhor usa os meios. O Senhor usa os meios. Nós queremos amar, Senhor, eu quero amor. Ele vai te colocar em situações que você vai ter que decidir amar para desenvolver o amor. Senhor, eu quero ser totalmente entregue ao Senhor. Então tá bom. Não espere que Ele vai botar um louvorzinho aqui maravilhoso, que você vai amar, e você vai se render e se entregar no chão, e isso é rendição. Não. Eu estou falando não de algo momentâneo, eu estou falando de uma estrutura espiritual, que faz parte da sua genética e da sua mentalidade espiritual. É isso que vai te diferenciar de muitos. Amém? Agora eu posso continuar a palavra, na segunda parte agora? Vocês aprenderam aqui? Então faça isso. Para de se limitar e vai. Vai, faça. Faça. Faça, vai. Você sacrifica ali. Deixa a sua razão ser totalmente contrariada, porque é muita razão que tem impedido cristãos de viver o grande poder do sobrenatural do reino dos céus que está determinado para os santos. Sua limitação está aqui. É justamente aqui onde muitos avançam, têm grandes experiências e daqui a pouco estão se limitando, estão parando. Porque na sua estrutura ainda há limitação. A Bíblia diz para nós nos oferecermos como sacrifício o nosso corpo, o seu corpo tem que ser oferecido como sacrifício vivo. Quando você escuta essa palavra, o que você pode imaginar disso? Subir nesse altar e se jogar aqui? Senhor, eis-me aqui no altar como sacrifício vivo. Não. O seu corpo tem que passar por esses processos de rendição. A sua alma tem que passar por um processo de submissão e de rendição. Isso faz parte da restauração de todo cristão. Voltar à origem do que nós éramos. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. É isso que é o segredo. Quem quer pegar, pega. Quem não quer, você possa escutar novamente depois no YouTube. Talvez isso possa te despertar. Amém? Então vamos lá. Posso continuar a mensagem? Amém. Olha só. Dentro ainda desse texto, qual era o ambiente ao qual eles estavam? Vamos lá? Onde eles estavam aqui? No deserto. Então hoje eu quero falar sobre a estação que o pastor Marcos citou aqui, mas é a estação do deserto. Alguém ama o deserto aqui? Então, né? Então. Quem é que gosta de deserto? Ninguém gosta de deserto. Ninguém. Mas parece que Deus gosta de ver a gente no deserto, não tem condições, porque o próprio Espírito leva Jesus para o deserto. O que tem no deserto que Deus gosta de levar os crentes para o deserto? Deve ter algum lugar, algo muito bom no deserto. Eu vou falar do deserto aqui, amém? E eu quero ver tu dando glória a Deus quando eu falar do deserto, amém? Tá, glória. Tem que ser crente das forças especiais. Cadê os crentes das forças especiais aqui? Você não deserta não, hein? Começar a falar aqui, você não vem desertar aqui não. Amém? Então vamos lá. Quero falar um pouco sobre o deserto, que é a estação que todo cristão vai passar uma hora ou outra. É inevitável que você não passe no deserto. Lembrando que o deserto não é aprovação. Ok? Deserto não é aprovação. Deserto é um lugar para aprovação. Ok? Então ele te leva para o deserto para o quê? A Bíblia diz que Deus levou...
coisa aqui que não está muito legal, o irmão Lore, Diácono Lore. O quê? A pilha? Não? Tá bom, vamos lá. Só ver aqui para a gente organizar. Ore línguas rapidinho. Então veja bem. O deserto é o lugar que Deus nos leva para nos provar. A Bíblia diz que Deus levou Israel para o deserto para fazer o quê? Para prová-los. Por que Deus não provou eles lá na terra prometida? Porque eu posso dizer para você, depois da igreja, a casa do cristão tem que ser no deserto mesmo. Sempre nós vamos passar por lá. São estações. Assim como a terra precisa do inverno, do outono, do verão e daí vai. O cristão, para o seu desenvolvimento espiritual, vai ter que passar pela estação do deserto. E você pode dar um glória a Deus por isso? Isso é maravilhoso. É difícil o lugar porque é um lugar onde não tem muita vida. Lá você vai ficar sem água. Lá você vai passar frio de noite e vai passar calor de dia. Mas é ali que Deus vai nos aperfeiçoando e nos mudando um caráter genuíno e verdadeiro. Você pode dar um glória a Deus? Então vamos lá, nós vamos falar de deserto. Eu quero falar com vocês aqui. E é aqui que eu peço a maior atenção de vocês para vocês anotarem. Por quê? Posso ser que vocês não vão ver exatamente o que eu estou citando aqui. Mas isso aqui pode te dar uma direção. Para que quando você, como cristão, estiver passando pela sua estação do deserto, você tenha mais orientação e não fica desgovernado. Lembra quando Deus leva Israel para o deserto? Deus estava com Israel. Havia algo que guiava Israel. A nuvem guiava Israel. Então hoje, o que nos guia dentro do deserto, senão a própria palavra de Deus? Então, se você não tem instrução, se você não busca a palavra, se você não se esforça dentro das pregações para receber a própria orientação, quando você cair na estação do deserto, você vai ficar perdido. Então, para que você não fique perdido, preste muita atenção e anote, por gentileza. Então, vamos lá. Quais são as formas que nós podemos ser conduzidos ao deserto? Eu vou citar com vocês aqui pelo menos 3 formas, amém? Então vamos lá, 3 formas da qual nós podemos ser conduzidos para o deserto. A primeira forma, quando nós nos submetemos a uma direção de Deus. Você pode dar aleluia? Isso. Toda vez que você está em uma transição da sua vida, que você decide se submeter ao que Deus está querendo de você, fique bem atento que você pode transitar por causa da sua disposição de submissão ao que Deus está fazendo. E em seguida você pode cair dentro da estação do deserto. Ok? Vamos lá então. Você lembra que Davi, quando ele foi ungido a rei, o que aconteceu com Davi? Se multiplicou os inimigos. O camarada foi ungido a rei, era pastorzinho de ovelha, estava quietinho no rebanho do seu pai Jessé. Recebe o óleo sobre a sua cabeça de rei e se multiplica os inimigos de Davi. Então esteja atento toda vez que você está aqui, você está se rendendo, você se disponibiliza ao seu Senhor. Prepare-se que o próximo passo possa ser que não seja o grande avivamento pessoal da sua vida. Possa ser que não seja o que você tanto sonhou de viver para com Deus, após essa disposição de entrega a Ele. Possa ser que você se depare com a estação do deserto. Amém? Então vamos lá. 3 formas que nós vamos para o deserto. A primeira forma, eu já citei aqui, que é quando nós nos submetemos ao Senhor. Você vê que Jesus Cristo não teve um homem mais entregue do que Ele na terra. Jesus Cristo, quando Ele se submete à vontade de Deus, quando Ele fala que o Senhor não se agradava de sacrifício de animais, de sangue de bode, e que Ele estava ali para ser o próprio sacrifício, Ele vem debaixo de uma submissão ao seu próprio Pai. Jesus, quando Ele chega ao Rio Jordão, que Ele é batizado, Mateus, no seu capítulo 4, vai dizer que Jesus, Ele é conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto.
Jesus, quando é conduzido ao deserto, ao passar um período no deserto, a Bíblia diz que o próprio diabo, o tentador, vai de frente com Jesus e começa a tentar Jesus dentro do deserto. Jesus, Deus nos prova. O diabo nos tenta dentro da provação a qual Deus está nos submetendo. Ou seja, nós, como cristãos, estamos constantemente expostos aos céus e ao inferno. Os anjos e os demônios estão nos olhando. Ok? Então vamos lá. Anote aí o primeiro ponto. Jesus, quando se depara com o diabo vem até ele e diz assim: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Então, quando você estiver dentro de um deserto, levado por uma obediência da sua pessoa, se prepare que pode aparecer situações, e aqui eu vou dar um exemplo, você pega, aplica na sua vida, e veja que pode aparecer situações que se identificam com isso que eu estou falando, amém? O diabo fala então, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Uma das coisas que pode acontecer no processo do seu deserto, olha só essa pregação, eu falei, será que eu falo sobre isso? Porque eu vou estar dando a cola. No deserto não pode ter cola. Você tem que ser provado lá e nós temos que dar o nosso jeito, de clamor, em jejum e aí vai. Mas o Pai é bom, amém? Ele nos orienta o tempo todo, Ele disciplina quem ama, Ele ensina os filhos, ok? Então vamos lá. Então é neste lugar que o diabo ele sempre irá nos tentar para que a gente saia da nossa posição e que a gente perca o nosso destino. Como? Dentro deste lugar, o inferno pode te incitar a você a manifestar algo sem a dependência de Deus para provar a sua posição. Você não perca a mensagem. Nós estamos falando de um processo da qual você submeteu a Deus. Você não está ali por outro motivo. Você recebeu uma transição por causa da sua disposição. E é justamente aqui que o diabo tenta fazer com Jesus. Se tu é filho de Deus, está querendo colocar questionamento, você já sabe, está querendo colocar questionamento da sua posição. Você tem poder, transforma aqui essas pedras em pão. É isso que o diabo, o inferno, vai tentar incitar as nossas vidas quando nós estivermos neste período de processo. Ele vai querer que você saia da sua dependência de Deus para manifestar algo, para provar quem você é. E só de você querer demonstrar algo para provar quem você é, isso já é um sinal que o inferno conseguiu colocar uma incerteza em você de quem você é. Transitou por causa da sua submissão? Opa! Fica guardadinho. Se preserve. Mas eu tenho que demonstrar porque é minha posição, bispo, é minha posição. Calma aí, vamos começar a duvidar de quem agora eu sou. Na minha casa ninguém me respeita, na igreja ninguém me respeita, estão duvidando de mim. Eu tenho que mostrar para eles quem eu sou. O inferno está incitando as pessoas a irem em você, a ir até você, e gerar uma opressão na sua mente, para que você ceda. Se você for impulsionado por isso, é bem certo que você já saiu da dependência de Deus. E o inferno já conseguiu o que ele tentava com Jesus. Se tu és filho de Deus, querendo trazer uma incerteza da identidade de quem ele era. Jesus não teria que provar nada para Satanás que ele era filho de Deus. O próprio Satanás viu Jesus nos céus e ele sabia que ele era filho de Deus. O diabo sabe que você é filho de Deus. Ele não quer que você tenha convicção que você é filho de Deus. É isso, é assim que acontece no deserto. Quando nós não estamos na estação do deserto, é fácil nós lidar com situações como essa. Agora, quando nós estamos dentro da dimensão do deserto, aí eu te falo, fica difícil.
Porque no deserto o negócio é mais estreito. A dimensão, ela é mais dolorida. A escassez, ela é maior. Possa ser que a escassez da presença, ela venha sobre a sua vida. Possa ser que a escassez da certeza de quem você é, venha contra as suas emoções. Topa, se deparou com isso? Diabo, nem só de pão viverá o homem. Eu não preciso demonstrar nada para você. Eu não preciso fazer nada. Eu sei bem a minha posição. Quer um testemunho lindo? Lindo, lindo. Não é demonstração de fire. Não que não seja bom, é bom sim, é bom. É bom, isso é glorioso. Deixa Deus te pegar no fogo mesmo. Leva fogo. O Senhor Jesus, ele falou, como eu queria que a terra já tivesse em fogo. Mas uma posição linda de todo cristão é a submissão. Tendo a convicção da sua posição em quem você é em Cristo Jesus. Todo mundo que fica, ai meu Deus, eu tenho que mostrar. Você está com incerteza de que você é, o inferno está lançando isso contra ti. Ele está lançando. Você fala, diabo, eu vivo é da palavra que procede da boca do meu Senhor. Não é da incerteza que você tenta colocar da minha posição. Porque eu tenho um Espírito que é do próprio Deus, que testifica no meu Espírito que eu sou filho de Deus. Tu sabe ou não sabe que tu é filho de Deus? Dá uma glória a Deus. Mas quando vem as lutas, as tribulações, parece que ele não gera uma dúvida. É ou não é? Tu fica, meu Deus. Calma, tu é filho de Deus, é o inferno. É o inferno. O diabo não tem pai. E ele quer que ninguém tenha pai também. O problema é dele se ele não quis ser filho de Deus. O problema é dele. Nós somos filhos de Deus e ponto final, e não precisamos demonstrar nada para ninguém. Então quando tu estiver no deserto que vi isso aí, você fala, sai para lá, Satanás. Fala lá para longe daqui. Eu sei bem minha posição, amém? Então vamos lá. O que o diabo faz com Jesus depois? O diabo tomou, pelo menos a Bíblia cita aqui, pelo menos 3 ações que o inferno tenta contra Jesus. O segundo, o diabo vai pegar Jesus, vai levar ele na parte mais alta do templo. Diz, tu é filho de Deus? Lança-te daqui. Aí ele cita a Bíblia. Não está escrito que ele dará ordem aos teus anjos ao seu respeito? Eita, outro lugar perigoso. Outro lugar perigoso. Satanás, ele vai te incitar a ter atitudes a qual você não tem um respaldo para que você esteja protegido daquilo que você está fazendo. Lance-te daqui. Mas Jesus respondeu para ele, não, está escrito, para que eu não venha colocar o meu Deus à prova. Ou seja, o que o inferno quer fazer com isso? É justamente isso, a você ter ações, a ir para posições, a fazer coisas, a falar coisas, a qual Deus não te deu respaldo para isso. Não saia da limitação, estou falando da limitação de Deus, não da limitação da sua alma. Deus estabelece um limite até onde você pode ir, até o que você pode fazer, até o que você pode falar, até onde você pode entrar, porque ali você tem um respaldo. O que é respaldo? Uma proteção para as suas ações. Você saiu dali, você está querendo colocar Deus à prova. Lembre-se que aqui nós ficamos muito inclinados a isso, porque nós transitamos pela decisão da submissão ao Senhor. Vocês estão me entendendo? Você dá uma glória a Deus. Então eu vou correr aqui, que misericórdia, já foi muito tempo. Vamos lá. O que o diabo faz em seguida? A Bíblia diz que o diabo pega Jesus, leva ele no monte mais alto, mostra o esplendor da terra, mostra os reinos, e fala para Jesus, diabo, Jesus, se tu somente se prostrar diante de mim, me adorar, eu te darei as riquezas. Aqui eu acho que é o mais perigoso que nós temos que ter cuidado.
Posso falar? Não aceite barganhar a sua posição por recompensas que não têm aprovação. Não aceite. O que mais tem hoje, o que mais você vai encontrar, são pessoas que, conscientes ou inconscientes, que elas podem estar sendo influenciadas pelo inferno, sem ela saber, ou ela está ali porque ela tem algum relacionamento com o inferno mesmo. Ela vai tentar trazer coisas a você, vai tentar te oferecer bens, vai tentar te trazer bajulação, e por aí vai, é uma lista de coisas. Para tentar fazer você barganhar da sua posição de justiça, de integridade. É aqui que começa. Aqui, eu vim te dar tal coisa. E você sabe que aquela pessoa está com segundas intenções. Ela quer algo que você sabe que se você fazer aquilo, você estará negando a sua posição de integridade, de justo. É ou não é? E vem com coisinhas que, olha só, rapaz, eu estava bem precisando disso mesmo. Tem uma oferta aqui para você. Tem uma oferta aí, já... Não negocie a sua posição por causa de barganha. Não barganhe a sua posição de integridade e de justiça. Seja firme e convicto. O que é que Jesus responde para o diabo? Também está escrito que nós devemos prestar culto e adorar somente a Deus. E ainda ele fala, afaste daqui, Satanás. Então quando ouvir você falar, diabo, afasta daqui com as suas barganhas malditas. O bispo, eu não posso receber nada. Fica ligado. Fica na sua posição de justiça e de integridade, que você vai ter discernimento se aquilo tem aprovação de Deus ou não. Mas eu fico com medo de contrariar as pessoas. E sua posição que Deus te colocou? A sua integridade, a sua justiça, sua moral, seu caráter dado pelo próprio Cristo. Não é mais valioso do que isso? É ou não é? É. Contrariar, nós vamos contrariar. Fazendo ou não fazendo, nós vamos contrariar. Teve uma pessoa que me falou aqui, é muito engraçado isso. Ela me falou, tinha um pessoal aqui que estava reclamando porque não teve ministração de posição de mãos. Eu falei, não é possível. Porque quando nós também já passamos tempo ministrando, e às vezes a gente se entregava demais, nossa, não vai acabar, todo dia é ministração, todo dia é ministração. E aí no dia que tem uma palavra maravilhosa, que pela palavra você pode receber muito mais, hoje não vai ter ministração. Então, ou seja, fazendo ou não fazendo, esteja pronto que você vai causar motivos para contrariar muitas pessoas. Então, não se importe com isso. Jesus contrariou a muitos, igreja. Jesus contrariou muita gente. O que vale é a sua posição de justiça, de integridade, é isso que vale. Não negocie, não negocie. Está na sua casa, tá com o seu marido. Seu marido fez algum comentário, opa, não, aqui não. Marido, calma. A esposa está falando, esposa, vigia. Vigia. Olha, tua pessoa veio te elogiar, falou isso. Que elogio? Não. Esse tipo de elogio, não. Mas está te elogiando. Não. Nós devemos ser retos e íntegros diante do Senhor. Se tem uma coisa que nós devemos zelar, é o testemunho da integridade, da santidade. Isso aqui é ser da Forças Especiais, amém? Posso continuar? Então dá uma glória a Deus. Vamos lá. A segunda forma que nós somos conduzidos ao deserto. Calma aí, posso voltar só um pouquinho? Escute só, se você suportar esse período aqui. Se você, por acaso, vem passar por uma situação como essa. A Bíblia diz que Jesus, no capítulo 4 ainda, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. No seu momento de maior esgotamento, é justamente onde o diabo
vem tentá-lo. Então já fica ligado aqui. Fica ligado. Vai estar no deserto, vai ter os esgotamentos. Mental, emocional, sentimental, financeiro. E aí vai. A paciência vai esgotando. E faz propósito, e refaz propósito, e sobe monte, e desce monte. E está desgastando, está esgotando. E é justamente no momento do maior desgaste, de esgotamento de Cristo, que o diabo aparece para trazer tentações terríveis contra Jesus. Terríveis. Olha só, quando você lê aqui a tentação de Jesus, Mateus capítulo 4, você tem que ir um pouco mais fundo. Jesus aqui, ele é levado pelo inferno dentro de uma dimensão. Uma coisa é nós falarmos dessa passagem com você aqui, você está sentado, está na igreja. Outra coisa é você estar dentro de uma dimensão. Essa dimensão de tentação do inferno, para que nós possamos compreender o que Jesus estava passando, aqui dentro dessa dimensão, pensa numa bolha, pensa nisso, você dentro de uma bolha. Ali é a dimensão da tentação, e aquela bolha, ela vai comprimindo cada vez mais, vai apertando cada vez mais. Vocês estão me entendendo o que é isso? A dimensão a qual Jesus estava passando. Então, aqui fora dela é fácil. A gente falar de deserto fora da dimensão do deserto é fácil. Mas quando você entra dentro da dimensão, aí que fica estreito. Porque nós somos comprimidos pelas opressões quando vem tentações do inferno. Então, só o poder da palavra, só a espada do Espírito, só o escudo, só as armaduras espirituais contidas na palavra de Deus, para que você tenha condições de ser sustentado no meio dessas bolhas de pressão, de tentação do inferno. Amém? Então Jesus, ele resistiu no seu maior esgotamento, resistiu. Até que ele fala para que Satanás, que ele vence Satanás no duelo contra o inferno, vencendo aquilo que Adão não teve capacidade de vencer, ele foi lá e venceu, foi no deserto. Eu acho que por isso que ele faz nós passar no deserto, porque quando a gente estava no jardim, a gente deu bobeira. Não, tem que levar eles para o deserto, porque lá pelo menos Cristo venceu. Vamos seguir o modelo de Cristo agora, um espírito vivificante. Quando Jesus resiste o seu esgotamento, e ele aparta Satanás do meio dele, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Olha que coisa incrível, toda vez que você resistir aos seus maiores esgotamentos, seja lá qual for, é neste momento, como aconteceu com Jesus, no seu esgotamento, na sua fome, no seu desgaste emocional, físico, espiritual, a Bíblia diz que os anjos o vieram e o serviram. Oh glória, você tem que saber o que é isso. Ah, meu Deus do céu, que luta, Senhor, estou sofrendo, mas está resistindo, estou resistindo. Daqui a pouco você venceu a estação a qual você estava, tão desgastado, e agora, Senhor? E vê os anjos e te serve, e você é fortalecido. E em Lucas, no seu capítulo 4, 18, a Bíblia diz que Jesus, ele sai do deserto, fortalecido pelos anjos e apoderado pelo Espírito Santo. Ele é apoderado pelo Espírito Santo. Ele sai do deserto, a Bíblia diz que ele estava com fome, 40 dias e 40 noites, ele sai do deserto fazendo o quê? Cansado, indo para a cama descansar? Não, ele sai pregando o Evangelho, cheio do poder do Espírito Santo. É isso, onde Deus estiver com você no meio do deserto, não haverá desgaste, Ele te sustentará ao final dele. É isso aqui, resista. Fala para o seu irmão, só resista, irmão. Então vamos lá rapidinho, eu acho que o diácono Lore, ele mexeu naquele relógio, ele está mais rápido. Vamos lá. A segunda forma de nós irmos ser conduzidos para o deserto, e essa aqui ela é talvez assim, a mais crítica que nós passamos. E foi até engraçado a forma que eu mesmo ri da forma que eu escrevi, intitulei Deserto da Remoção. Escreveu aí? Escreve aí. Deserto da Remoção. Aqui é muito crítico. De remover. De remover. De arrancar, que na verdade é arrancar. Eita, meu Deus. Aqui o negócio fica um pouco mais difícil. Que ambiente é esse, quando Deus nos leva para este lugar?
Vamos lá, respira. Tome as suas forças, renove a sua esperança. E vamos na fé do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui neste momento. É um momento muito crítico, a qual Deus vê a necessidade de levarmos para o deserto, para passar por este processo. Há estruturas de iniquidades na nossa vida, que a gente pode muito bem ver as manifestações dela, e Deus, Ele pode falar com você, Deus pode usar homens, pessoas de Deus para falar com você, seus parentes mais próximos, pessoas de confiança que têm discernimento, pode falar para você, e você pode muito bem se arrepender, e você começar a ter uma libertação dessa estrutura de iniquidade, amém? Você se arrepende, você não quer isso, e você vai começar a vencer, você vai batalhar contra aquilo. Agora, há coisas que, por mais que você saiba, por mais que você já recebeu muita orientação, você vai ter dificuldade de vencer essas estruturas. Aí é justamente aqui que Deus segue para o plano B na nossa vida. É aqui que Ele nos leva lá para o deserto, para remover a estrutura de iniquidade. Foi aqui que Ele pegou Israel, como eu citei, e a palavra diz que Deus levou para provar o coração daquele povo. O que acontece com Israel? Israel, em Números, no seu capítulo de número 14, no 13, se eu não me engano, no 13, ele via os espiões à terra, se eu não me engano é isso, e no 14 ele dá a sentença, em Números. Qual é a sentença de Deus? Por causa da rebeldia dos espiões que foram ver a terra, apenas Josué e Calebe deu uma resposta positiva, deu um parecer positivo, e os demais todos se rebelaram contra Deus. Que não era a terra que Deus tanto prometeu, não era bem assim, não teria tanta facilidade, que o povo ia morrer. Pior, ainda contamina o povo todo. Deus chega a Moisés e fala: Moisés, esse povo eles não herdarão a terra. De 20 anos para cima, todos cairão mortos. E apenas de 20 anos para baixo são os que herdariam a terra, exceto Josué e Calebe. É aqui que Deus remove as nossas estruturas de iniquidade, que nos impede de herdar a plenitude da promessa. Deus viu a necessidade de remover aquele povo, para que aquele povo não fosse motivo de impedimento para Israel herdar a terra prometida. Ele removeu uma parte do povo. É assim que Deus faz com a gente no processo do deserto por causa das estruturas de iniquidade. Ele tem que remover algo da gente para que nós venhamos ter condições de herdar a plenitude do que Ele está prometendo, porque é justamente a estrutura da iniquidade que nos impede de possuir a plenitude da herança. Agora, como que Deus faz para remover uma parte do povo de Israel? Vão cair todos mortos, vão ficar cadáveres no deserto. Fala assim: misericórdia, Deus. Isso. Então Deus, Ele vai ter que remover da nossa vida aquilo que é empecilho, que nos atrapalha. E é lá no deserto. E como Ele removeu o povo de Israel? Matando o povo de Israel. Fala: misericórdia. Isso. É a morte que remove os empecilhos que geram dor. Desculpa. A morte remove os empecilhos. Você que está escrevendo, escreve sim. A morte remove os empecilhos. A morte é que gera a dor. E a dor é que nos leva ao arrependimento. É assim que Deus faz com a gente. Eu estou usando o exemplo de Israel, daquele povo que teve que morrer. Aquele povo que era empecilho para que Israel herdasse a terra prometida. E ele teve que matar aquele povo, foi a única forma. E a única forma de Deus remover os empecilhos que nos impede de viver a plenitude é matando as estruturas enraizadas de iniquidades que está dentro da gente. O problema é que
quando o Senhor vem para arrancar da raiz dessa estrutura, ou seja, matar de vez aquela estrutura, aquilo gera dor. Então, quando Deus te leva para o deserto para nos tratar, quando Deus nos leva, na verdade, que eu também uma hora ou outra vou, quando Ele nos leva para nos tratar das nossas iniquidades, vai ser gerado uma grande dor. Aí aqui está, nós temos um ditado: não veio pelo amor, vai pela dor. Poderia ter ido pelo conselho do homem de Deus, que te orientou, as pessoas que te amam, você está com esse comportamento assim, vigia, se arrepende, gera mudança. Agora Ele te leva para te matar, a raiz de iniquidade está em você e vai gerar uma grande dor. Agora, para que essa grande dor? Essa grande dor, ela é gerada justamente para que haja um grande arrependimento na nossa vida. Meu amigo, quem já passou vai entender o que eu estou falando. Não tem coisa pior do que Deus te levar para você se deparar com a sua iniquidade. Que sofrência, que dor, que vergonha que você sente. Que depressão espiritual que você sente. Você vai se sentir a pior pessoa do mundo. Você vai se sentir um lixo, desculpa a palavra, mas eu estou falando assim de mim, o que eu já senti. Você se sente um lixo, você se sente indigno. Você fala, eu não quero mais misericórdia, Senhor, eu não quero. Você vai sentir, você vai ter os piores sentimentos quando você se deparar com isso. Você fala, não é possível que eu sou assim. Possível. E é justamente no meio de múltiplos sentimentos que você tem que a dor é gerada. Aí é aqui que do íntimo do seu ser, aqui, nesta dor gerada pela morte, a qual Deus está causando na nossa estrutura, na nossa raiz de iniquidade, que vê o verdadeiro arrependimento. Aí é dentro deste verdadeiro arrependimento que o Senhor pode arrancar de vez essa maldita iniquidade. E quando Ele arrancar essa maldita iniquidade, esteja certo que aquilo que era empecilho para você herdar a plenitude das promessas, você está sendo livre desses obstáculos da raiz da sua alma. Aí você pode estar pronto para herdar as plenitudes da promessa de Deus na sua vida. Então, calma aí, você está vendo, o Senhor prometeu tanta coisa, mas eu passo por processo atrás de processo. É porque Ele está derrubando primeiro os obstáculos que está te impedindo. Amém? Eita, esse som está avivado, está alguma coisa nesse som aí hoje. Amém? Então vamos correr aqui para a terceira parte. Coloca assim. Quando o Senhor quer nos testar. Essa aqui é uma outra forma a qual você pode ser levado para o deserto. Quando o Senhor quer nos testar. Essa aqui, ela é muito confusa. Meus amigos, vocês pegaram então a necessidade de Deus nos levar do deserto para arrancar certas iniquidades, que em outros ambientes nós temos dificuldade de reconhecer isso? Você viu que Ele fez isso com o próprio Israel? Agora olha só, essa terceira parte que eu quero tratar com vocês aqui, ela é para mim uma das mais confusas, porque ela é sem precedente nenhum. Quando você menos espera, você está dentro de uma situação chamada deserto. Aqui não teve nada de iniquidade, aqui não teve nada de submissão, simplesmente você está num dia comum da sua vida e de repente, você se depara dentro do deserto. Aqui é o Deus que permite nós entrarmos para Ele nos testar. Você pode dar uma glória a Deus? Então o deserto tem vários motivos do porquê que nós vamos para lá, amém? Então vamos lá, então essa parte aqui é quando Deus nos leva de uma forma inesperada. E eu vou falar para vocês rapidinho, que eu vou cortar aqui para dar tempo. Aqui é justamente neste momento que tanto o céu como o inferno está ansiosamente aguardando, olhando para você, para ver qual vai ser sua resposta diante disso. Jó pediu para ir para o deserto. Jó estava muito bem. Jó, homem íntegro, justo, reto, igual ele não havia na terra. O homem que sacrificava em prol dos seus filhos, o homem que temia a Deus. Sem motivo nenhum, caiu no deserto. Deus permitiu para testar Jó. E é justamente neste momento onde os céus estavam olhando para Jó. E o diabo estava de olho em Jó também. Quando Deus nos leva para o deserto sem precedente,
sem resposta. Porque uma coisa, quando ele te leva para o deserto, e você sabe, você começa a entender que é por causa da iniquidade. Você sabe o propósito no qual você está ali. Outra coisa é quando você há uma transição na sua vida, e você sabe que você está ali, por consequência, é o deserto que ele está tratando, ele está cuidando. Outra coisa é quando tu cai lá e tu não sabe por que eu estou aqui. O que está acontecendo? Foi o que aconteceu com Jó. Jó questionou Deus. Jó não entendia. Nem os amigos de Jó, os perturbados, só perturbava Jó. Nem eles entendiam do porquê. Amém? Ore em línguas rapidinho aí, por favor. Para eu continuar. Telepecastu, tepetecapacastu, petecapacaxi, telepetecai. Kelepecos, telepecapacastu, lepetecapacastúria. Amém? Você pode dar uma glória a Deus? Então aqui o inferno está nos observando. O inferno está te observando, para quê? Para que, bispo? O inferno está me observando. O inferno está te observando, você nesse deserto que Deus está te testando, para te colocar em um cativeiro, a qual impeça você a progredir. Tem pessoas que vão para o deserto, não entende, não se submete, porque não tem um motivo do porquê está ali, e o inferno está olhando, querendo criar um cativeiro dentro do deserto, para que ela não prossiga, ou seja, não avança, porque não tem um deserto que o crente passa, que depois disso não há uma elevação de vida. E o inferno, ele está vendo você no lugar apropriado, ele vê o inferno como um trampolim para a sua vida. E ele quer te manter preso ali dentro. E os céus estão de olho para você, com o desejo de te restaurar e dar uma elevação na sua vida. Os céus querem te prosperar. Os anjos anseiam em saber qual a resposta que você vai dar neste processo, que é essa resposta que vai determinar qual é a próxima estação da sua vida. O céu está olhando, vamos, crente, vai. Só mais um pouco de força, confia em Deus. Confia no Senhor, porque há uma elevação, há uma prosperidade, há uma restauração de todo o desgaste a qual você passou neste deserto. Vamos. Jó, no seu capítulo de número 42, versículo 12, está assim: o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas de boi e 1.000 jumentos. No final de tudo, Jó recebeu uma grande restauração e elevação na sua vida. Mas é que Deus às vezes vai nos levar para nos testar. E é tão incerto o motivo que eu não consigo nem citar tantos motivos, que eu não sei, é tantas coisas que podem acontecer. Não tem um motivo tão óbvio assim, meu querido, não tem. E falei, tem que nem o apóstolo agora, meu querido. Saudade do nosso apóstolo. Não chora não. Não é homem não? Então vamos lá. Vocês estão me entendendo aqui? Você anotou aí? Posso correr aqui para terminar? Então vamos lá. Fala assim, a dor. Isso, a dor ela faz parte do processo do deserto. Por quê? A dor ela é consequência da perda. Ok? Não espere que você vai entrar no deserto e não vai ter nenhuma perda. Todos nós que entramos no processo do deserto, é bem certo que nós teremos perda. Então anote isso aí para quando acontecer você falar bem que o bispo avisou. Vamos lá. A dor é consequência da perda. Sem a dor, jamais poderíamos experimentar os níveis maiores da graça de Deus. Uau. Sem a dor, jamais nós poderemos conhecer as dimensões mais elevadas do poder, da misericórdia, da bondade, da graça do Senhor. É justamente nos momentos de maiores dores causadas, quando o próprio Deus está nos conduzindo para o deserto, que nós temos a oportunidade de conhecer níveis de misericórdia e da manifestação de Deus. É justamente nos momentos de dores. Quantos de vocês que estão aqui já não passaram por situações tão terríveis, tão assombrosas, tão dolorosas, situações tão cruéis na sua vida, e lá você encontrou algo da bondade de Deus que nenhum outro ambiente você teve a oportunidade de conhecer. Fala no ambiente da dor. Fala comigo, no ambiente da dor, que eu posso conhecer a maior manifestação da graça de Deus. Isso. É aqui.
Sabe, duas pessoas podem passar pela mesma situação do deserto. Mas isso não significa que as duas vão sair dali com a mesma mentalidade. Isso vai depender de como você enxerga o deserto que você está passando. Uns podem sair para a elevação, outros podem ficar no cativeiro. Isso depende da sua ótica dentro do deserto. Israel estava no deserto, murmurou, morreu tudo no deserto, ficou lá mesmo. Josué e Caleb, é bem certo que o Senhor nos dará essa terra por herança. Herdaram. Até as filhas, se não me engano, acho que foi as filhas de Caleb, herdou as heranças do seu pai. Se não me engano, foi filha ou foi neta, não me recordo agora. Foi as filhas. Até as filhas. Então vai depender, você tem que entender isso. A sua vida com Deus, as decisões que você toma pode alcançar a sua geração futura, vai depender da sua ótica, da sua submissão, da sua entrega, da sua confiança, da sua determinação dentro deste processo. É justamente aqui que muitos são abortados. Este é o maior campo de aborto espiritual, deserto. Por que, bispo? Aí eu volto lá no início da mensagem. Porque quando eram para passar no processo da entrega, da redição, para quebrar as limitações, se limitou. Aí quando pega as situações mais adversas da vida, não suporta. A estrutura não suporta. É assim que acontece? É, claro que é. É assim. Bispo, existe um passe de mágica, estrala de dedo e tudo resolve? Não, gente, é um processo e essa é a realidade da vida do crente. Amém? Posso continuar? Então vamos lá. Então vai gerar dor. Só uma coisa que você tem que ficar atento. Você não pode permitir, porque a dor, quando vem a dor, ela é uma expressão dos seus sentimentos, de alguma perda que você teve. Quando você sente dor, por consequência, você vai lamentar, ok? Amém? Tudo bem, faz parte. O problema é que a lamentação não pode perpetuar a sua vida. A lamentação causada pela dor, que foi gerada pela perda por conta do processo, ela tem um tempo determinado. Lá em Deuteronômio, seu capítulo 34, versículo de número 8. O povo de Israel perde Moisés. Moisés morre. Consequência da perda, dor. Consequência da dor, lamento, choro. Mas a Bíblia diz que depois de 30 dias se cessaram o lamento. E depois daquilo ali, Josué se levanta e ele parte porque ele sabia que havia uma terra para ser conquistada. Há um tempo para todas as coisas. Há um tempo de chorar, há um tempo de sorrir, há um tempo de dançar. Não fique preso às lamentações das suas dores. Há um tempo para isso. Porque senão a lamentação da dor pode ser causar uma prisão e um grande obstáculo do seu avanço. Então a lamentação, ela tem um tempo determinado. E a dor, bispo? Possa ser que a dor continue, mesmo cessando a sua lamentação. Pode ser que tem pessoas aqui que por anos sentem dor do que aconteceu há tempos atrás. Parece que é uma montanha russa. Vem, vai lá no pico daquela dor, depois desce, você não sente mais. Aí passa um estágio, tempos e tempos da sua vida, aí você sente a mesma, do nada você lembra da perda, da situação, e você sente a mesma dor. Isso pode acontecer, bispo? Pode. Isso é pecado? Não. Isso vai te tornar menos espiritual? Não. Não. O próprio Deus permite você, dentro de ciclos, voltar a sentir dores causadas pelo algum tempo da sua vida, para que Ele continue trazendo restauração. Então, de tempos e tempos, o próprio Deus permite para te trazer curas mais profundas na sua dor, até que você receba uma restauração por completo.
Mas a lamentação não. Dê um tempo para a lamentação, para que ela não estagne o seu avanço. Você pode dar um glória a Deus? Pode dar um aleluia? É isso aí. Então, bispo, por que uma hora ou outra eu sinto dores, bispo, de coisas que eu já passei? Calma, o Senhor está te curando. Você só não pode ficar se lamentando. Ô céus, ô vida. Não. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você tem o Espírito do Deus vivo, que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos. O que Ele não pode fazer na sua vida? Ele ressuscitou Jesus dos mortos. O que Ele não pode fazer na sua vida? Então não fique se lamentando a isso. Entende que foi um processo. Ganhe força do Senhor. Ganhe força e avance. Porque há terras para você conquistar, amém? E é assim mesmo. Você tem que conquistar a terra. Por quê? Se há algo, uma promessa que Deus te concedeu, é só nela que você vai conseguir a plenitude da herança contida nela. Deus abençoou Israel ao decorrer do deserto? Claro. Mandou mantimento, não deixou as roupas desgastar, o sapato, as sandálias iam crescendo, protegeu dos egípcios, deu um pãozinho maravilhoso, feito pelos anjos. Olha que maravilha, ter os anjos fazendo pão, coisa maravilhosa. Olha que delícia. Teve tudo, mas só que a plenitude da herança, eles tinham que estar no local correto, que era a terra prometida, era lá que manava o leite e mel, era lá. Então você está avançando, você está conquistando, derrubou as muralhas de Jericó, está vencendo, derrubou os gigantes, está vencendo, mas continua no processo, não pare, porque você tem que chegar na plenitude da promessa. É ali que está contida a maior herança para a sua vida. Amém ou não amém? Eu falei que era o apóstolo de novo, meu Deus do céu. Devo amar muito o apóstolo, só pode. Podemos dar continuidade para finalizar? Então fala assim, as perdas do processo gera recomeço. Sim, vai ter que gerar um recomeço, porque você vai ter perda, e quando você voltar de novo para a sua vida, que as coisas se normalizarem, você vai falar, meu Deus, e agora como é que eu faço? Eu perdi isso aqui que eu tinha, agora como é que eu vou fazer aqui? Rapaz, mas eu tinha umas missionárias aqui que ajudavam, que era fogo, perdeu, e tem que recomeçar. Cadê as missionárias novas agora? Você era estagiária, agora tu vai ter que assinar a carteira, hein? É assim. Perdi. E eu vou ter que parar na vida? Não. As perdas têm que gerar novos recomeços na sua vida. Você vai ter que se renovar, se refazer, se atualizar, renovar o seu entendimento em Cristo. Então você vê que até no meio das perdas, Deus está trazendo novos recomeços, ou seja, então, está vivendo essa fase aqui? Não fica preso a nada, meu amigo, seja livre em Cristo, para que isso não venha tornar você um motivo de escravo do que você tem e daqueles que estão à sua volta, seja livre. Quando for necessário perder tudo, se for necessário por causa dos processos, esteja pronto, eu vou ter que recomeçar, e aí agora vai ter que ser assim, antes era assim, agora eu vou ter que fazer assim. Vocês estão me entendendo? Então vamos lá. Todo novo recomeço gera confusão. Misericórdia. Por que gera confusão? É normal? Sim, é normal. Todo novo recomeço vai gerar confusão na sua vida. Porque a sua mente não estava habituada a esse tipo de ambiente. Então você vai ter dificuldade. E aí o que Cristo vai fazer na nossa vida? Digo o quê? Se a sua mente não estiver apropriada para o tempo a qual você está vivendo, escute, você não vai andar compatível ao novo tempo que Deus te colocou. Aí isso o que acontece? Confusão. Você fica um pouco assim meio, sabe, meio perturbado assim, desculpa. Fica um pouco assim, perturbado não. Você fica um pouco confuso. Vai mexer um pouco, você vai ficar confuso, vai gerar confusão na sua mente. O que é isso, bispo? É Deus que está te forçando a você renovar o seu entendimento para que você viva compatível ao novo tempo que Ele está te colocando. Não adianta tempo novo com estrutura velha, não adianta.
Tudo se fez novo, tem que renovar seu entendimento. Não adianta querer viver as novas revelações com mentalidades antigas. Não adianta você querer herdar as heranças e continuar com o espírito de miséria, de escassez. Isso tem que sair da sua mente. Já viu pessoas que viveram tempos e tempos na miséria e quando recebe uma baita de uma herança, quando recebe que é próspero, parece que a pessoa continua com a mesma miséria? É a mesma miséria, a mesma escassez, porque não renovou seu entendimento. Aí Deus vai nos confundir, não vai ficar tudo confuso, meu Deus do céu. Mas daqui a pouco Ele coloca tudo no lugar. Daqui a pouco a sua mente se renova conforme a necessidade do ambiente que você está vivendo. É isso que vai acontecer nisso. Meu Deus, eu vou ter que abrir um pouquinho com vocês aqui, sair um pouquinho dali. É aqui que a mente do Espírito, ela vai se alargando. É neste momento que você ganha uma macrovisão, você começa a entender mais o que é o reino do céu, você para de limitar. Não há mais limitação do poder de Deus na sua vida. Você começa a avançar mais, porque a mente do seu espírito, ela está expandindo, está alargando. Aquilo antes não tinha espaço na sua mente, que ela era muito limitada. Deus está esticando ela, está abrindo ela. Aí sim você começa a ter a capacidade de ter uma mentalidade comparada com as coisas dos céus. É de Cristo Jesus que tinha uma mentalidade totalmente espiritual, que andar sobre as águas para ele não era obstáculo, porque a mente dele não era terrena, ele estava com a mentalidade totalmente estruturada, formada pelas coisas celestiais. Por isso que Deus vai gerar essa renovação no nosso entendimento. É por isso que é necessário, é por isso a necessidade dos processos. Você pode dar um glória a Deus? Você pode se colocar de pé? Romanos, no seu capítulo de número 5, versículo de número 3. Fala assim: eu preciso amadurecer e avançar. Isso. É tempo de avanço. É tempo de avanço na terra, é tempo de novas conquistas. Onde você parou sua estaca? Há quantos anos sua estaca está no mesmo lugar? Há quantos anos você tem a mesma mentalidade do Evangelho? Há quantos anos você não recebe uma nova revelação, uma nova disposição espiritual? Há quanto tempo o seu comportamento diante do Senhor, ele não é renovado? Há quanto tempo? É tempo de avanço. Mas para isso é necessário o amadurecimento. E para nós amadurecermos, nós vamos ter que estar dispostos a entrar na escolinha do crente, chamado deserto. Você pode dar uma glória a Deus? Romanos, seu capítulo 5, versículo 3 ao 4, vocês todos já conhecem, mas eu vou mencionar aqui para vocês. O pessoal do louvor pode subir aqui rapidinho, por gentileza. Ele é pecasto, ele cala para casturi, peteca para casturi, petecaia. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Você pode dar um glória a Deus? Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Ou seja, se não tem tribulação, não tem como você adquirir perseverança. Não tem como você adquirir perseverança. Então é necessário nós passarmos por tribulação, porque quando você estiver nessas lutas infernais, você vai ganhar força, você vai se manter e você está ganhando perseverança. Isso está sendo adquirido dentro da estrutura sua que eu te falei. Você está se tornando uma pessoa perseverante, ou seja, você não vai desistir fácil assim. Vai vir as tribulações, vai vir as batalhas, as lutas, mas você se tornou uma pessoa perseverante. Você não se abala, as suas emoções não se abalam mais facilmente, porque você é uma pessoa perseverante, porque você adquiriu isso mediante as tribulações. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Então vamos lá. A perseverança produz um caráter aprovado. Você pode dar um glória a Deus? É isso aqui, caráter. Aí sabe aonde aqui, quando eu falei para vocês que você não pode negociar a integridade, a justiça, a moral que está em você? Porque você passou por tantas lutas, tantos sofrimentos, você perseverou tanto para vencer aquilo. Depois que você vence aquilo,
Está sendo formado um caráter, e é este caráter que vai tornar você uma pessoa inegociável, porque você sabe o tanto que você teve que perseverar nos seus momentos de dores. Aí a justiça, a integridade, ela cria um valor maior para você. Você se torna uma pessoa com um caráter. Fala assim, eu quero ver o inferno, ele vai vir com você, mas você é uma pessoa de caráter. É isso. E o caráter, a esperança vai estar aqui. O motivo de todas as vezes que você estiver passando pelos seus momentos mais difíceis, você suportar. Porque o caráter gerado pela perseverança, causado pelas tribulações, agregou dentro de você uma realidade ainda tão maior do que é o reino dos céus, do que é a eternidade. A verdade de quem é Cristo Jesus se tornou ainda tão mais real para você. Jesus, a pessoa de Cristo Jesus, se tornou tão real para você. A realidade do reino dos céus, a realidade das promessas que estão aqui, que antes parecia distante para você, agora é tão viva, tão notória, tão palpável. Porque foi gerada uma esperança dentro de você. E é essa esperança que custe o que custar. Eu não sei se nós que estamos aqui vamos passar por essas perseguições, eu não sei, mas os discípulos, eles foram tão animados para a cruz, eles foram tão animados, é porque tinha uma esperança muito viva neles, porque eles sabiam da história de um ladrão que estava na cruz ao lado de Cristo. Cristo fala assim para ele, ainda hoje tu estarás comigo. Tu está sofrendo, tu se arrependeu, tu está sofrendo, a dor está grande da crucificação, mas há uma esperança agora para você, ainda hoje. Isso tem que ecoar no nosso coração nos momentos de luta. Ainda hoje há uma realidade, há uma esperança, que não há tribulação neste mundo, não há luta, não há decepção, não há sofrimento, não há angústia que pode arrancar isso de você. A esperança da eternidade, a esperança de estar com Cristo Jesus, a esperança que aqueles que sofreram pela causa do nome dele, aqueles que foram perseguidos, aqueles que foram assolados, há de herdar um grande galardão nos céus. Essa tem que ser nossa mentalidade de cristão. Não menos do que isso, nós temos que batalhar para chegarmos nisso. Aí, se nós estivéssemos vendo um cenário como esse, nós não veríamos tantos escândalos de pessoas que estão negociando, porque elas não têm a verdadeira esperança nos céus. Não tem, pastor Júlio, Jorge, com toda a experiência com o senhor sabe disso, não tem como uma pessoa negociar o reino dos céus, barganhar com essas coisinhas desse mundo, não tem como. É impossível. A pessoa que teve essa experiência, que criou essa convicção, é impossível. Ela vai ser uma pessoa chata, difícil de ficar perto, porque ela não negocia, ela cuida. Aleluia, aleluia. Por isso que uns fugiam de perto de Jesus e falam, eu, misericórdia, não dá para mim não, dá para mim não. Aí Jesus, ele teve que ser muito humilde e falar, até quando eu terei que ficar? Teve que ser humilde. Mas é isso, meus irmãos, é nós defendermos a causa de Cristo Jesus, é você continuar perseverante no meio das suas batalhas, das suas lutas, e não desista. Chega de desistentes, chega de pessoas que ficam passeando de uma igreja para outra, porque sempre quer encontrar uma satisfação própria, e nunca ela decide satisfazer a Cristo Jesus. Tudo está na mentalidade, tudo está na ótica. Talvez para a pessoa que está do seu lado o culto está muito ruim, mas você que está com a ótica diferenciada, porque você tem o verdadeiro caráter de Cristo, você está glória. É aqui que os santos se reúnem, é aqui onde tiver 2 ou 3 que a presença dele está, o Espírito Santo vem, os anjos vêm operar milagres, maravilhas e prodígios. É neste ambiente, Orabacaia, Steleia, Cabadastúria.
Ó Senhor da glória, dai-nos força e perseverança e caráter, dai-nos determinação. Levante o exército das terras, Senhor. Levante os teus soldados, Cordeiro. Levante os teus povos que vão marchar na terra. Levante os teus ungidos que vão marchar. Levante, Cordeiro Santo de Israel.